Olá! E conforme a gente já tinha avisado aqui o companheiro boiadeiro, o amigo investidor, o mês de julho confirmou as nossas previsões de que o mercado do boi gordo teria mais uma semana de forte alta, né? E foi até mais do que a gente estava imaginando. Em primeiro lugar, pegando aí os fundamentos do mercado, né? Considerando a oferta, a gente tem aí uma oferta de gado terminado muito apertada no país inteiro, e isso não vai se resolver antes de meados aí de setembro, começo de outubro, que é quando devem começar a chegar na praça os lotes fechados aí para as últimas rodadas do confinamento. Antes disso não tem boi gordo na praça e evidentemente que isso é um forte fator aí altista no mercado, né? Olhando agora o outro lado dos fundamentos do mercado, que é a demanda, aí sim foi o que fez a diferença nessa semana derradeira de julho. Pensando na exportação, esse mês foi o melhor mês de julho da história. Mesmo ainda antes de fechar os números completamente, né, já se sabe que esse mês marcou um novo recorde de embarques, tanto do volume embarcado quanto do dinheiro faturado pelos frigoríficos exportadores. E provavelmente, pelo andar da carruagem, a mesma coisa deve acontecer com o próprio ano de 2020, que caminha muito fortemente para ser o melhor da história também, com recordes tanto no volume embarcado quanto no faturamento. Já em relação ao consumo aqui no mercado interno, a gente teve uma conjugação de fatores aí muito interessante e muito rara, né? Em primeiro lugar, nós na última semana do mês é normal que o comerciante, tanto do atacado quanto o varejista, saiam na praça procurando mercadoria para completar os seus estoques na câmara fria, né? Por quê? Porque logo na primeira semana do mês seguinte tem o tal efeito do pagamento que a gente sempre fala. O trabalhador brasileiro que continua empregado, recebendo o salário, né, a primeira coisa que ele faz é matar a saudade do amigo açougueiro. Então isso sempre provoca uma melhora nas vendas, né, que também é um fator altista, evidentemente. Agora, o que não estava, um fator que a gente não tinha nos outros meses, é que várias regiões do país estão reabrindo o comércio e com isso os bares, lanchonetes e restaurantes estão voltando a funcionar. E essa demanda é extremamente importante para o mercado, né? Ela estava parada com as medidas de distanciamento social que tinham sido decretadas desde o começo da pandemia da Covid-19 e agora aos poucos ela está voltando e está fazendo muita diferença nesse sentido, né? E além disso a gente continua tendo também aquele consumo doméstico, né? Que se intensificou de uma certa forma na pandemia, ainda tem muita gente em casa, né? Só que tem uma questão interessante nesse momento do mercado aí, que as maiores valorizações do mercado de carne sem osso estão sendo aí para os cortes de dianteiro, né? Que é o que acontece sempre quando o dinheiro do consumidor está relativamente curto. Bom, o que a gente tem daqui para frente? Muito provavelmente, né, o mercado vai continuar embicado no rumo de subida do estradão, porque, como eu falei, a oferta de gado pronto não vai desapertar, né, e pelo menos nesses primeiros 15 dias, na metade abrideira do mês de agosto, a gente vai ter uma demanda interna bastante forte. É preciso, porém, tomar cuidado com o que virá depois, né? Não deu ainda para a gente medir, evidentemente, quais são os reais efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o consumo, porque a gente tem um fator muito importante que é o aumento do desemprego. Então, temos aí pela frente um período de alta, sim, mas a gente precisa olhar a situação com bastante prudência, porque não se sabe o que vem depois. Por hoje é isso, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.